vocês estejam bem. Eu sou o professor Edson Júnior, professor da disciplina de matemática, trabalho no cursinho popular Professor Edilson de Góes, e trago para vocês nessa nossa aula um tema que é recorrente no Enem dos anos anteriores, que é o tema de função do segundo grau, tá? É um conteúdo bem específico, importante porque ele perpassa por diversas áreas do conhecimento e a gente precisa focar nesse tema para que você tenha um bom embasamento teórico, para que diante das questões você possa se sobressair. Eu trago aqui para vocês a função quadrática. Função quadrática também conhecida como função do segundo grau, tá? A sua definição diz que uma função do segundo grau é uma função que possui coeficientes A, B e C, coeficientes reais e com a restrição de que A tem que ser diferente de zero. Mas por que A tem que ser diferente de zero? Porque se em algum momento o coeficiente A assumir o valor numérico zero, eu deixo de ter uma função do segundo grau e passo a ter uma função do primeiro grau. Apresento para todos vocês aqui alguns exemplos, onde, no primeiro exemplo aqui, a função fx igual a 5x ao quadrado menos 3x mais 8. Essa é uma função do segundo grau completa, pois ela apresenta o valor dos três coeficientes para A, B e C. No meu segundo exemplo, eu tenho uma função fx igual a menos 2x ao quadrado mais x. Essa função ela apresenta o valor do coeficiente A, o valor do coeficiente B, e eu não tenho o valor do coeficiente C. Nesse caso, C vale zero. No terceiro exemplo, nós temos uma função fx igual a x ao quadrado menos 10. É uma função que apresenta o coeficiente A, apresenta o coeficiente C, e nesse caso, o coeficiente B ele é nulo. O gráfico de uma função do segundo grau é uma curva denominada parábola. Essa curva ela está presente em diversas situações do nosso cotidiano. Nesse caso aqui eu trago para todos vocês uma montanha-russa, onde eu tenho uma imagem representativa dessa curva. Tá ok? Gostaria de discutir com vocês também a concavidade, as raízes e algumas propriedades importantíssimas da função quadrática. Tá? No que diz respeito à concavidade, uma função do segundo grau ela pode ter concavidade voltada para cima ou concavidade voltada para baixo. A concavidade ela está diretamente atrelada ao sinal do coeficiente A. Se A é maior do que zero, ou seja, se A é positivo, eu tenho uma parábola com concavidade voltada para cima. Porém, se o valor de A for menor do que zero, ou seja, se A for negativo, essa parábola ela apresenta concavidade voltada para baixo. No que diz respeito às raízes da função quadrática, também conhecida como zeros da função do segundo grau, tá? Os zeros, ou as raízes, são os valores numéricos que anulam a função. E quando eu pego estes zeros e faço um comparativo ao gráfico da função, estes zeros são os pontos onde a curva toca o eixo x no sistema de coordenadas cartesianas. Tá? Para que eu possa determinar as raízes de uma função quadrática, basta que eu pegue essa função e iguale ela a zero. Quando eu pego a função e igualo ela a zero, eu faço com que a função se transforme em uma equação do segundo grau, e essa equação do segundo grau, como todos bem sabem, ela deverá ser resolvida pela fórmula de Bhaskara ou mentalmente. Ah, professor Edson, mas como é que eu posso resolver uma função do segundo grau mentalmente? Essa equaçãozinha, normalmente, você consegue resolvê-la mentalmente quando o coeficiente de A é igual a 1. Porque eu solicito que você pense em dois números que somados dê o coeficiente B e multiplicados dê o coeficiente C. Nessa função que eu apresento aqui para vocês, fx igual a x ao quadrado menos 7x mais 10, as raízes são x1 igual a 2, x2 igual a 5, pois 2 mais 5, 7, me dá o coeficiente B, e 2 vezes 5, 10, que me dá o coeficiente C. Discriminante da função quadrática. Normalmente, o discriminante, a gente conhece ele como delta. Tá? Então, se o delta é maior do que zero, isso significa dizer que a equação possui duas raízes reais e distintas.
Porém, se delta é igual a zero, eu tenho duas raízes reais iguais. Quando delta é menor que zero, não possuímos raiz real alguma. Tá? Delta sendo maior do que zero, a minha equação tendo duas raízes reais e distintas, significa dizer que quando nós fizermos a construção do gráfico dessa função, essa curva irá tocar o eixo x em dois pontos diferentes. Porém, se delta for igual a zero, eu tenho duas raízes reais iguais, essa parábola irá tocar o eixo x em um único ponto. Por fim, delta sendo menor do que zero, não existe raiz real. Porém, o gráfico existe, só que ele não toca o eixo x em ponto algum. Espero que todos estejam acompanhando a nossa aula. Coordenadas do vértice da parábola. O vértice da parábola é um ponto muito importante porque ele define o sentido da curva. Tá? É justamente no vértice que essa curva troca de direção. Quando A for maior do que zero, volto a enfatizar que essa curva tem concavidade voltada para cima e o vértice está localizado aqui embaixo, que nós chamamos de ponto mínimo, e ele atinge um valor mínimo. Nesse caso, se pelo vértice eu puder traçar uma linha paralela ao eixo Y, linha essa que nós chamamos de eixo de simetria, à esquerda do vértice, essa curva ela vem no sentido decrescente. Quando chega no vértice, essa curva troca de direção e ela passa a ser crescente. Agora, quando A for menor que zero, eu tenho uma parábola com concavidade voltada para baixo. O meu vértice está localizado logo aqui acima. Okay? Se nós traçarmos o mesmo eixo de simetria, à esquerda do eixo de simetria, a parábola é crescente. Chegando no vértice, ela troca de direção e à direita do eixo de simetria, ela passa a ser decrescente. Aqui eu apresento a fórmula para que a gente possa encontrar os valores do vértice. Para que eu possa achar o valor de xv, basta que eu aplique a fórmula menos b dividido por 2a. E para que eu possa encontrar o valor de yv, aplicaremos a fórmula menos delta dividido por 4a. Sendo assim, eu trago um exemplo aqui para que a gente possa fazer essa abordagem. Encontre o vértice da parábola y igual a x ao quadrado menos 6x mais 5. Primeira coisa a ser feita, você vai pegar essa função e vai igualar ela a zero. Transformei a função em uma equação do segundo grau. Resolvendo essa equação do segundo grau por intermédio da fórmula de Bhaskara, delta igual a b ao quadrado menos 4ac, o delta é igual ao valor de b, que é menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de a, que é 1, multiplicado pelo valor de c, que é 5. Menos 6 ao quadrado, 36, porque você sabe que números positivos ou negativos elevado a expoente par, isso nos reproduz um resultado sempre positivo. Então, menos 6 ao quadrado é 36. Repito o sinalzinho de menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 5, 20. 36 menos 20, isso é igual a 16. Então, o delta é igual a 16. O delta ou discriminante da função é igual a 16. Chegando nesse ponto aqui, eu não preciso mais encontrar as raízes da função do segundo grau, porque a questão nos solicita o vértice da parábola. Então a gente coloca em jogo os valores de xv e yv. Para que eu possa encontrar o vértice de x, a fórmula é menos b dividido por 2a. Então xv será igual a oposto de b. Como o meu valor de b é 6 negativo, o seu oposto é 6 positivo, dividido por 2 vezes o valor de a. A vale 1, 2 vezes 1, 2. 6 dividido por 2, o valor do vértice de x é igual a 3. Calculando-se o valor do yv é igual a menos delta dividido por 4a, então yv é igual a oposto do valor do delta. Se meu delta é 16 positivo, o seu oposto 16 negativo, dividido por 4 vezes o valor do coeficiente a,
que eu volto a frisar que o valor de A é igual a 1. Então, 4 vezes 1. Repito, menos 16, 4 vezes 1, 4. Menos 16 dividido por 4, isso me dá menos 4. Então, este par ordenado aqui, 3 e menos 4, ele representa o vértice dessa parábola, caso nós fôssemos calcular ou construir o gráfico dessa função. Localização dos zeros e do vértice no gráfico. Quando você vai construir o gráfico de uma função de segundo grau, é importante que você esteja de posse dos zeros e do vértice dessa parábola. Tá? Nesse caso aqui, eu trago um exemplo onde eu tenho uma parábola com concavidade voltada para cima. Então aqui eu já posso compreender que o valor de A é maior do que zero. Observem bem que esta parábola ela intercepta o eixo x em dois pontos distintos. Isso significa dizer que o nosso delta é maior do que zero, ok? O nosso vértice está localizado aqui embaixo, porque você sabe que parábola com concavidade voltada para cima, o vértice ele apresenta para a gente um ponto mínimo, certo? E eu gostaria de chamar a atenção de todos vocês para este ponto aqui em azul, tá? Porque ele é o ponto onde a curva intercepta o eixo y. E essa curva toca o eixo y sempre no valor do coeficiente c. Fica bastante atento, esse é um ponto muito importante na construção de uma função do segundo grau. Imagem da função quadrática. Nós sabemos que o eixo x, no sistema de coordenadas cartesianas, está localizado no domínio de uma função. No eixo y se localizam os valores da imagem, tá? Então, sempre que você quiser encontrar a imagem de uma função, esses valores deverão ser encontrados aqui no eixo y. E eu tenho duas possibilidades. Primeira possibilidade, quando A é maior do que zero. A sendo maior do que zero, a gente tem parábola com concavidade voltada para cima. O meu vértice ele tem um ponto mínimo e esse ponto mínimo é YV. Ok? Como a parábola ela está de YV para mais infinito, então significa dizer que a nossa imagem é maior ou igual aos valores de YV. Agora, se eu tenho o valor de A menor do que zero, o valor de A negativo, isso nos apresenta uma parábola com concavidade voltada para baixo. O meu vértice ele tem ponto máximo e a imagem ela é menor ou igual ao valor de YV. Então, espero que tenham compreendido que o domínio está sempre situado no eixo X e a imagem está localizada no eixo Y. Estudo da variação do sinal da função quadrática. Agora nós iremos interligar uma relação que existe entre o coeficiente A e o discriminante da função. Estes são os 6 tipos de gráfico que existem dentro da função quadrática. O primeiro deles, A maior que zero e delta menor do que zero. A sendo maior que zero, concavidade voltada para cima. Delta menor que zero, não existe raiz real. Significa dizer que a curva não intercepta o eixo x em nenhum ponto. Segundo gráfico, A maior que zero. Continuamos com concavidade voltada para cima. Delta igual a zero, duas raízes reais iguais. Então aqui a curva ela tangencia o eixo x em um único ponto. Terceiro gráfico. A maior que zero, parábola com concavidade voltada para cima, delta maior do que zero. Observem bem que essa parábola intercepta o eixo x em dois pontos distintos. Quarto gráfico, A menor que zero, parábola com concavidade voltada para baixo. Delta menor do que zero, não tem raiz real. Então a minha curva ela não intercepta o eixo x em nenhum ponto. Quinto exemplo. A menor que zero, continuamos com parábola com concavidade voltada para baixo. Delta igual a zero, duas raízes reais iguais. A curva tangencia, toca o eixo x em um único ponto.
Se este último gráfico, A menor que zero, parábola com concavidade voltada para baixo, delta maior do que zero, apresentando duas raízes distintas. Por isso que a parábola intercepta o eixo x em 2 pontos. Isso é o estudo da variação do sinal da função quadrática. Agora daremos início à abordagem de alguns exemplos pertinentes a toda a parte teórica abordada até o presente momento. Então eu trago para vocês aqui uma questãozinha que ela nos cobra o seguinte. Dada a função fx igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Calcule. Letra A. Determine o valor dos seus coeficientes A, B e C. Letra B. Determine a sua concavidade. Letra C. Determine os zeros da função. Letra D. Determine a intersecção com o eixo y. Letra E. Determine as coordenadas do vértice. Letra F. Construa o gráfico da função. Levando todos vocês para a nossa área de resolução, temos o seguinte. A nossa função fx igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Essa foi a função apresentada. Tá? A letra A pede para a gente determinar os valores de A, B e C, ou seja, os coeficientes reais. Pego a função, tá? Ax ao quadrado mais bx mais c, essa é a forma genérica de uma função do segundo grau, e logo em seguida apresento a função que nos foi dada na questão. Por comparação, eu posso extrair os valores de A, B e C, ou seja, A vale 1, B vale menos 5, C vale 6, sem maiores dificuldades. Na letra B, a questão nos cobra a concavidade da parábola. Foi visto anteriormente que a concavidade da parábola ela depende do sinal do coeficiente A. Se A é maior do que zero, concavidade voltada para cima. Se A é menor do que zero, concavidade voltada para baixo. Para esta função, nós sabemos que o valor de A acompanha o x ao quadrado, A vale 1, sendo assim, como o valor de A é 1, 1 é um valor maior do que zero, então essa parábola possui concavidade voltada para cima. Como eu trago aqui em tela para todos vocês. Parábola com concavidade voltada para cima, pois o valor de A é um algarismo positivo. Novamente, a função em tela. E a letra C pede para a gente determinar os zeros da função. Então, ela pode cobrar o cálculo dos zeros da função ou também calcule as raízes da função. Para que você possa calcular os zeros da função, basta que você pegue essa função e iguale ela a zero. Então, ela deixa de ser uma função e ela se transforma em uma equação do segundo grau. Essa equação do segundo grau ela vai ser resolvida pela fórmula de Bhaskara. Pois bem, relembrando a todos que o delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Tá? Delta é igual a o valor de b menos 5 ao quadrado menos 4 da fórmula que multiplica o valor de a, que é igual a 1. O valor de c igual a 6. Então, delta é igual a menos 5 ao quadrado, 25 positivo, menos 4 vezes 1, 4, 4 vezes 6, 24. 25 menos 24, delta igual a 1. Então, eu já sei que o discriminante dessa função é 1. Aqui, nós temos o seguinte. Segunda parte da fórmula de Bhaskara. X é igual a oposto de b, mais ou menos a raiz quadrada de delta dividido por 2a. Oposto de b. Como b é 5 negativo, o seu oposto passa a ser 5 positivo. Mais ou menos a raiz de delta. A raiz quadrada de 1 é ele próprio, né? Dividido por 2a. O valor do coeficiente a é 1, 2 vezes 1. Então, 5 foi repetido, o mais ou menos foi repetido, a raiz quadrada de 1 é ele próprio. 2 vezes 1, 2. Nesse caso, como delta é 1 positivo e 1 é um valor maior do que 0, aqui eu já posso compreender, eu já posso definir que essa equação de segundo grau ela possui duas raízes reais e distintas.
Nesse caso, a primeira raiz, x1, é igual a 5 mais 1 dividido por 2. 5 mais 1, 6, dividido por 2 é igual a 3. A minha segunda raiz, x2, 5 menos 1 dividido por 2. 5 menos 1, 4, dividido por 2 igual a 2. Então, os zeros desta função do segundo grau são os algarismos 2 e 3. Passando adiante, a nossa próxima questão, a letra D, pede para a gente determinar a intersecção com o eixo Y. Ou seja, eu tenho que descobrir qual é o ponto onde essa parábola intersecta o eixo Y. Eu disse em instantes para vocês que sempre a curva irá interceptar o eixo Y no valor de C, no valor do coeficiente C. Sendo assim, Y será sempre tocado no ponto C. Nesse caso, C vale 6. Então, se nós fizermos a construção do gráfico dessa função, poderemos verificar que essa curva vai interceptar o eixo Y no algarismo 6. A letra E, ela nos pede para determinarmos as coordenadas do vértice. Tá? Para que eu possa calcular as coordenadas do vértice, eu preciso, novamente, pegar essa função do segundo grau, igualar ela a zero. Tá? Assim eu fiz. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. E, novamente, mais uma vez, nós iremos aplicarmos a fórmula de Bhaskara. Delta igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, delta igual a b, que vale menos 5 ao quadrado, menos 4 da fórmula, que multiplica o valor de a, que é 1, e o valor de c, que é 6. 5 ao quadrado, 25, menos 4 vezes 1, 4, 4 vezes 6, 24. 25 menos 24, então, meu discriminante vale 1. As fórmulas do vértice estão aqui em tela. xv igual a menos b dividido por 2a, onde xv é igual ao oposto de b. Como b é 5 negativo, o seu oposto, 5 positivo, dividido por 2 vezes o valor de a. A vale 1, 2 vezes 1, 2. Então, o vértice de x é a fração 5 meios. Esse resultado você tanto pode deixá-lo no formato fracionário, como eu poderia dividir e apresentar no formato decimal. 5 dividido por 2, 2,5. Para que a gente possa encontrar o vértice de y, a fórmula é menos delta dividido por 4a. Ou seja, yv é igual a oposto do delta. Como o delta é 1 positivo, o seu oposto é menos 1, dividido por 4 vezes o valor de a. 4 vezes o valor de a é 1. Então, eu tenho menos 1 dividido por 4 vezes 1, 4. Aqui eu também posso apresentar no formato fracionário ou dividir 1 por 4, onde a gente teria menos 0,25. Então, o vértice dessa parábola é 5 meios, valor de x, e menos 1/4, valor de y. Por fim, a última questão, ela nos cobra a construção do gráfico dessa função do segundo grau. Tá? Eu disse anteriormente a todos vocês que, para que a gente possa construir o gráfico de uma função de segundo grau, se faz necessário que a gente esteja de posse dos zeros e do vértice dessa função. Tanto os zeros quanto o vértice já foram calculados anteriormente. Então, agora eu posso colocar esses valores dentro do gráfico. Sendo assim, esse é o gráfico da nossa função do segundo grau. Você pode observar que, como a é 1, 1 é um valor maior do que 0, é um valor positivo, então eu tenho parábola com concavidade voltada para cima. Tá? Nesse caso, o meu vértice está localizado aqui embaixo, ele é um valor mínimo, certo? O delta, nós calculamos o delta dessa função de segundo grau foi igual a 1. 1 também é um valor maior do que 0, então significa dizer que essa função do segundo grau, ela possui duas raízes reais e distintas. Por isso que esta curva, ela tocou o eixo y em dois pontos distintos. E quais são os pontos que ele toca? Toca no 2 e toca no 3. O 2 e o 3 são os zeros dessa função do segundo grau, que também já havia sido calculado anteriormente. E por fim,
eu poderia dizer aqui para vocês que essa curva ela interceptou o eixo y no numeral 6. E vocês sabem que 6 é o valor de C. Então, fiquem atentos que a parábola ela sempre irá interceptar o eixo y no valor do coeficiente C. Nesse caso aqui, o 6. Trago para todos vocês aqui mais um exemplozinho para que a gente possa fazer uma nova abordagem. A questão é, a representação cartesiana da função é a parábola abaixo. Tendo em vista esse gráfico, podemos afirmar que, observem que nós estamos diante de uma função do segundo grau, porque o gráfico é uma curva denominada parábola. Essa parábola se encontra com concavidade voltada para baixo. E observem bem que essa curva ela toca o eixo x em 2 pontos. Então, o que é que se pede nessa questão? Que você possa trabalhar os coeficientes da função. Nesse gráfico aqui, que está sendo apresentado, ele tem o valor de A maior do que 0 ou menor do que 0? O valor de B é maior ou menor que 0? O valor de C é maior ou menor do que 0? Será essa análise que estaremos fazendo aqui agora. Vejam só. Como a parábola tem concavidade voltada para baixo, isso significa dizer que o coeficiente A é menor do que 0. Se A é menor do que 0, você já observa nas nossas alternativas que nem pode ser correta a letra B e nem a letra C, porque a letra B e C apresentam um valor maior do que 0. Tá? Então a alternativa correta está entre a letra A letra D e a letra E. Certo? Então, vamos definirmos um outro coeficiente que vai nos ajudar bastante a encontrarmos essa questão correta, essa alternativa verdadeira. Vejam só. Nesse ponto central aqui, onde o eixo x e y se encontram, eu tenho a origem da função. Observem que essa curva, ela toca o eixo y acima do 0. Então, significa dizer que, se a parábola intercepta o eixo y acima do 0, ela intercepta o eixo y num valor positivo. Então, eu também posso afirmar que o valor de C é maior que 0. Por fim, só falta nós definirmos qual é o sinal do coeficiente B. B é positivo ou B é negativo? Vejam só. O que define isso é o fato da parábola ter interceptado o eixo y numa posição onde o gráfico está na ascendente. Ou seja, o gráfico ele é crescente quando ele intercepta o eixo y. Quando isso ocorre, significa dizer que o valor de B é positivo. Ou seja, concluímos que o valor de A é menor do que 0, porque a parábola tem concavidade voltada para baixo. O valor de C é maior do que 0, porque a curva toca o eixo Y acima da origem. E, por fim, o valor de B é positivo, porque essa curva interceptou o eixo Y na ascendente, ou seja, no seu lado crescente. Essa análise ela está aqui em tela. Tá? A concavidade da parábola está para baixo, portanto, o coeficiente de A é negativo, A menor do que 0. A parábola corta o eixo Y, que é o eixo vertical, em um ponto acima da origem. Logo, C ele é positivo, C maior que 0. Por fim, após o ponto de corte do eixo Y, a parábola sobe. Como eu já havia dito anteriormente para vocês, a curva está na ascendente. Então, B é positivo, logo, nós podemos concretizar que a alternativa correta é a letra E. Tá? Espero que todos estejam acompanhando. Terceiro exemplo, dado uma função quadrática, uma função definida de R em R, então o meu domínio são os números reais, a minha imagem também está compreendida dentro do conjunto dos números reais, definida pela função do segundo grau, fx igual a x ao quadrado menos 6x mais 8. Determine na letra A f de menos 2, na letra B, f de menos 1/2.
Isso é o que nós dizemos que estamos calculando o valor numérico de uma função do segundo grau. Ou seja, na letra A, quando o meu domínio for menos 2, qual será o valor da minha imagem? E na letra B, quando o meu domínio for menos 1/2, qual será a minha imagem? Trazendo vocês para a minha área de resolução, a função do segundo grau, x² menos 6x mais 8, então, calculando a letra A, qual é o valor numérico de f de menos 2? Então, em resolução, o que é que você vai fazer? Você vai recopiar toda a função, substituindo a incógnita x pelo valor menos 2. Assim eu fiz. F de menos 2 é igual a, no lugar do x², eu passo a ter menos 2², repito menos 6, que multiplica o valor de x, onde x novamente passou a ser substituído por menos 2, repetindo o mais 8. Dando sequência à resolução, f de menos 2 é igual a menos 2², 4 positivo, menos 6 vezes menos 2. Na multiplicação, sinais iguais dá mais, 6 vezes 2, 12, mais 8. Aqui resta que a gente efetue o somatório envolvido. F de menos 2 igual a 8 mais 12, 20. 20 mais 4, 24. Significa dizer que, quando o meu domínio for menos 2, a minha imagem será 24. Esse é o valor numérico da função. Já na letra B, para f de menos 1/2, tá? Então, novamente, eu pego a mesma função, x² menos 6x mais 8, só que a variável x agora ela será trocada, substituída por menos 1/2. Então, no lugar do x² eu tenho menos 1/2², menos 6 foi repetido, que multiplica o valor de x, que novamente foi trocado por menos 1/2, mais 8. Para f de menos 1/2, isso é igual a número negativo elevado a expoente par, isso me traz resultado positivo. 1² 1, 2², 4. Na multiplicação do menos 6 por menos 1/2, sinais iguais dá mais. 6 vezes 1, 6. 6 dividido por 2, 3. Repete-se o mais 8. Para f de menos 1/2, isso é igual a, eu repeti a fração menos 1/4 e efetuei o somatório de 3 mais 8 igual a 11. Para f de menos 1/2, isso será igual a, aqui para que eu possa estar somando uma fração com um número inteiro, eu posso tirar o mínimo múltiplo comum ou ter uma outra regrazinha básica que basta que você repita o denominador 4, observem bem que apenas o denominador foi repetido, e para que eu possa encontrar o valor do numerador, basta que você siga a seguinte regra. 4 vezes 11, 44. 44 mais 1, 45. Ou seja, essa fração não dá uma divisão exata, ela também não poderá ser simplificada. Por fim, para uma função que tem domínio menos 1/2, a minha imagem é 45 quartos. A gente se encontra na próxima aula. Até a próxima, gente.